Boa noite para todo mundo, bem-vindos a mais uma semana de novembro, né? Hoje, 13/11 de 2023, aniversário do meu querido pai. Pai, te amo, feliz aniversário. Já nos falamos hoje. Mas vamos lá, minha gente, vamos entender um pouquinho do que aconteceu, que é nada no mercado hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse nada. E de antemão, se vocês gostam do meu conteúdo, já peço deixarem o like, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, ativem as notificações, mandem para os amigos, tudo que eu falo para vocês todo santo dia, porque afinal de contas existem algumas pessoas aqui que sempre comentam comigo que esqueci de deixar o like para você, Fernanda. Poxa, não esqueçam, por favor, vai lá, já deixa o like para não esquecerem. Tá bom? Mas vamos lá, vamos falar de mercados aqui, né, minha gente? Bolsas dentro da estabilidade no dia de hoje, porque os drives da semana ainda estão por vir, né? E são drives críticos aí, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então hoje foi um movimento de cautela, as bolsas oscilaram, na verdade, se mantiveram de modo geral no campo negativo, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas nada demais, na verdade, né? Volume baixo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar primeiro pelas bolsas da Ásia, né? As bolsas da Ásia fecham mistas, tá? Sem um direcionamento único. O que nós tivemos de notícias por lá, na China especificamente, é que esse final de semana agora nós tivemos por lá o Dia do Solteiro, né? A gente tem dia pra tudo agora, inclusive o Dia do Solteiro. E aí no Dia do Solteiro, a Xiaomi reportou uma venda de mais de 3 bi de dólares. Isso fez com que as ações dela ficassem com mais de 2% de alta. Isso até contaminou positivamente outras ações de tecnologias. A gente pode ver aqui no Hang Seng principalmente, que ele fecha um pouco mais positivo. Deixa eu trazer para cá. Aí, agora eu consigo falar com vocês aqui. Ele fecha um pouco mais positivo, né, do que as outras ações, principalmente por conta dessa movimentação. Fora isso, as outras bolsas estão praticamente dentro de uma estabilidade por lá, né? Algumas levemente positivas, outras levemente negativas, mas no final das contas nada demais. Nós tivemos só de destaque aí os dias do solteiro lá, que trouxe boas vendas, deu uma alimentada e uma movimentada no comércio chinês, ok? Quando a gente vem para commodities, o minério de ferro, ele tá negativo na cotação aqui por causa da negociação da última janela. Mas se a gente olhar o minério de ferro de sexta-feira, né, a cotação mesmo em yuan, de sexta-feira para cá, o minério de ferro ele está em alta, tá? Ele tava, hoje pela manhã, ele tava 900, vai dar um reflexo aqui para mim, o minério de ferro ele tava 966 mil yuans, 966.500 yuans pela manhã. Ele realiza uma parte dessa alta, mas ainda assim essa cotação é uma cotação maior do que a de sexta-feira, tá? Mas não é nada muito extraordinário perto dos 4% que subiu na semana passada, né? E o petróleo, minha gente, ele fica mais positivo, ele estava bem dentro da estabilidade hoje pela manhã e ele fica mais positivo porque hoje foi divulgado o relatório da OPEP+, tá? E eles aumentaram a previsão de demanda, tá? Eles aumentaram para 2,46 milhões de barris de petróleo por dia, de 2,44. É uma alta pequena, né, em relação ao último dado, mas não deixa de ser uma alta. Então, assim, existe uma expectativa da OPEP de um aumento de demanda em relação ao petróleo e eles aparentemente não vão mexer na oferta. E isso, então, corrobora aí para alta. O petróleo precificou isso hoje. Vale lembrar que amanhã ou depois vai sair o relatório da Agência Internacional de Energia lá dos Estados Unidos, que pode trazer uma nova volatilidade aí para a cotação do petróleo. Ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas da Europa, minha gente, as bolsas da Europa nada mais fazem do que precificar a positividade das bolsas dos Estados Unidos de sexta-feira. Que na sexta-feira as bolsas americanas fecham no positivo, a nossa bolsa aqui também fecha no positivo, não é mesmo? E elas já estavam fechadas, tá? Então, na verdade, isso é reflexo da movimentação de sexta, já que elas já estavam fechadas. As bolsas da Europa estavam no positivo hoje pela manhã. Como as bolsas americanas não estragaram a festa aí durante o dia de hoje, ficaram bem dentro da estabilidade, elas acabaram fechando aí no positivo, reflexo da movimentação de sexta-feira, tá? Mas nenhum indicador econômico específico por lá. Vale lembrar que na Europa a gente tem essa semana drives importantes, vai sair CPI, vai sair a taxa de desemprego, por exemplo, no Reino Unido. Então, assim, a gente tem movimentações ao longo dessa semana também na Europa que mantém as bolsas por lá dentro de uma certa estabilidade, mas também se ajustando aí ao que aconteceu na sexta-feira à tarde das bolsas dos Estados Unidos, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas aqui dos Estados Unidos, a gente tem bolsas completamente dentro da estabilidade, tá? Hoje pela manhã, na verdade assim, na abertura de ontem, até hoje pela manhã, quando as ações
do mercado à vista dos Estados Unidos abriram, a gente teve uma certa cautela, tanto das bolsas que estavam no negativo, dos futuros, né, que estavam no negativo, quanto dos juros futuros americanos, né, que os rendimentos estavam mais altos aí, por conta da mudança de perspectiva de rating que a Moody's fez nos Estados Unidos na sexta-feira à noite. Eu comentei com vocês no vídeo de ontem, né, que eles mudaram, assim, a classificação continuou AAA, que é a maior classificação que, né, uma empresa, um país, enfim, pode ter, porém eles mudaram a perspectiva de neutra para negativo, citando principalmente os riscos fiscais aí. Vale lembrar que nessa semana a gente está numa nova semana aí de possível shutdown nos Estados Unidos, caso o Congresso não aprove o orçamento para o novo ano fiscal do Biden. Ok? Então, essa mudança de classificação que aconteceu na sexta-feira colocou as bolsas, o dólar e os juros no mundo numa posição de cautela até entender como é que os Estados Unidos ia digerir isso hoje ao longo do dia. Tá? Então, hoje de manhã, tanto que a gente viu hoje de manhã, o nosso dólar aqui no Brasil, inclusive, mais forte do que os nossos emergentes, né? Mas vale lembrar que na semana passada os emergentes subiram e a gente ficou praticamente no 0 a 0 aqui, né? Então, a gente tinha uma margem aí para poder realizar, mas fato é que hoje de manhã foi totalmente um posicionamento de cautela para entender como que os Estados Unidos ia reagir a essa mudança de perspectiva que a Moody's fez na sexta-feira à noite, ok? Então nós tivemos aí os juros americanos logo pela manhã mais altos, as bolsas no negativo, os nossos DIs aqui estavam bem mais positivos também, enfim. Mas fato é que na medida em que a bolsa americana abriu, as ações à vista, né, abriram, elas passaram a negociar dentro de uma certa estabilidade, o mercado permaneceu calmo, muito mais num compasso de espera para o que está por vir ao longo dessa semana, minha gente. A gente tem CPI amanhã, a gente tem PPI na quarta-feira, vendas no varejo, né, indicadores de atividade sendo muito bem acompanhados pelo mercado. A gente tem a questão do shutdown no Congresso americano, tá? E isso deixa as bolsas dos Estados Unidos sem um drive muito específico hoje num posicionamento de cautela. Não ficaram muito animadas por conta desse rebaixamento, obviamente, mas também não entraram num processo de realização das altas, até porque tem drives aí por vir que vão ditar o mercado essa semana. Então, assim, bolsas calmas no dia de hoje, ok? Quando a gente vem para a nossa bolsa aqui no Brasil, a nossa bolsa também completamente dentro da estabilidade, tá? Ela permaneceu no campo negativo o dia inteiro, tá? Ela estava no campo negativo seguindo as movimentações dos futuros americanos e permaneceu no campo negativo. Vale lembrar que a gente também tem drives importantes relacionados ao fiscal do país essa semana, tá? O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele estendeu o prazo até sexta, era até quinta, né, dia 16, foi até sexta, dia 17, para que parlamentares possam aí entrar com alguma emenda e tal, para alterar a meta na LDO que tem que ser aprovada essa semana. Tá? Inclusive, o mercado está completamente em compasso de espera aqui, tanto o nosso índice quanto o nosso dólar. O nosso dólar até ficou bem positivo no dia de hoje, mas acabou devolvendo toda a alta e fechando dentro de uma estabilidade junto com o resto do dólar do mundo. Se vocês observarem aqui, ó, dá pra ver, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem o dólar no mundo inteiro misto, né? Vários lugares estão negativos, vários lugares estão positivos. A cesta DXY está negativa, mas assim, não é nada muito... Não são movimentações expressivas, né? De um modo geral, a gente tem o dólar misto essa semana, aguardando os drives aí que estão por vir, tá? Em relação à LDO aqui do Brasil e a mudança da nossa meta fiscal, o deputado federal chamado Lindbergh Farias, que ele é do PT, ele apresentou hoje, bem no finalzinho da tarde, uma emenda à LDO, tá? Que muda a meta aí para um déficit de 0,75% ou de 1%. Vamos lá. O mercado, minha gente, ele não acredita que o governo federal vai conseguir cumprir uma meta de déficit zero, tá? Porque o governo está se baseando única e exclusivamente em aumentar a arrecadação, não tem corte de custos, a economia brasileira está desaquecendo por conta de um ciclo de política monetária, o efeito dos juros altos na economia, enfim. Então, se a economia brasileira, ela desaquece, né, ela desaquece, obviamente que a arrecadação federal desaquece junto, e os custos estão aumentando e a gente tem visto realizado mês a mês, tá? Então, assim, vamos lá. O mercado não acredita nessa realização de meta de déficit zero para o ano que vem. Tem digerido aí um déficit de 0,25, 0,50, mas o mercado, vários analistas, tá? Eles acreditam que o mercado ainda não colocou no preço um déficit de 1%. Tá? Então, a grande preocupação, e isso
pode fazer preço no mercado é se de fato um déficit de 1% para o ano que vem seja estabelecido como meta, tá? Aí vamos lá, houve um deputado federal hoje que entrou com uma emenda, um pedido de emenda lá para a LDO para um déficit de 0,75 ou 1. Esse 1 não está no preço, tá? Mas assim, é só um pedido ainda, isso precisa ser aprovado, tem uma negociação com o Congresso. Então assim, o mercado não se estressou com esse pedido ainda, tá? Fato é que ele não se estressou com esse pedido ainda porque por enquanto é só um pedido. Né, tem todo um trâmite de negociação para que isso de fato aconteça. E o Congresso, ele tem sido conservador em posicionamentos mais radicais de esquerda. Né? A gente viu isso ao longo desse ano, aí, várias coisas, por independência do Banco Central, alteração da meta da nossa inflação, enfim, vários exemplos aí de que a ala mais radical de esquerda aí não tem conseguido passar essas visões mais radicais no Congresso. Então, houve esse pedido dessa emenda parlamentar feita por um deputado federal do PT, porém, o mercado não pôs isso no preço no dia de hoje. Então, o mercado está calmo. Nossa bolsa está calma, está levemente negativa, tá, mas está tudo bem, né? Assim, dadas as nossas altas, a alta da semana passada, que foi inclusive maior do que a dos outros países, como a gente viu no vídeo de ontem, mas assim, tá tudo bem, tá? Fato é que se isso for para frente, se o mercado entender que uma meta de déficit fiscal de 1%, por exemplo, ganhar corpo no Congresso, isso pode fazer sim preço na nossa bolsa e no nosso dólar, obviamente, ao longo da semana. De toda forma, a gente vai continuar olhando para isso ao longo da semana e também para os Estados Unidos. Tem a questão, essa semana tem a questão fiscal do Brasil, a questão fiscal dos Estados Unidos, o CPI americano amanhã, e isso tudo vai trazendo volatilidades à medida que os assuntos se desenrolarem. Então, fiquem atentos. Ok? Mas é isso, no mais assim, o vídeo ficou até mais curtinho no dia de hoje, né? Vocês gostam. O vídeo ficou mais curtinho no dia de hoje, mas assim, de fato, nós não temos muito drive no dia de hoje, mas nós temos ao longo da semana. E considerando que a gente ainda tem um dia de bolsa fechada aqui no Brasil, o mercado vai tomar partido na medida em que ele ficar sabendo de informações, de assuntos. Então, assim, cuidem muito de olhar para os juros americanos, de olhar para os nossos DIs aqui, né? Porque os nossos DIs, eles refletem muito rapidamente riscos ou alívios fiscais. E uma vez que os DIs põem isso no preço, a nossa bolsa vai a reboque e o nosso dólar também, seguindo, obviamente, as correlações de cada um com o DI. Certo? Então é isso. Espero que tenham aproveitado as movimentações hoje. Eu espero que tenham, pelo menos para quem opera, dependendo do seu operacional, não tenha se machucado no dia de hoje, né? E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo. Tchau.